querido, aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 453 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos no capítulo 36, que narra a vida do santo de 1772 a 1773. Continua doente em Santo Crucifixo. Voltemos à residência do Santo Crucifixo. Em pobre e humilde cela, o santo ancião, do leito de dor, entrega a Jesus crucificado uma nova família religiosa. Esse leito foi para ele, durante 18 meses, como que o crisol em que se purifica o ouro. Na primavera de 1772, readquirindo alguma força, amparado pelos enfermeiros e apoiado às muletas, pôde ouvir missa e comungar diariamente. Essa melhora, no testemunho do próprio fundador, consistiu em levantar-se durante 1 hora cada dia, ou melhor, abre aspas, em ficar sentado fora do leito sem poder caminhar, a não ser com muletas, e amparado por 2 religiosos para se poder arrumar a cama, fecha aspas, como escreve em 14 de abril desse ano. Aqui é um trecho de uma carta, né? Desse jeito, mais ou menos, passou o restante do ano e a primeira metade de 1773. Na festa do Corpo de Deus, de 1773, o mistério do amor o fez transbordar e o reanimou a tal ponto que conseguiu, embora, abre aspas, com grandíssima dificuldade, celebrar 3 vezes durante a 8ª. A seguir, porém, teve que resignar a celebrar apenas algumas vezes por semana, até que a festa de São Bernardo, 20 de agosto, lhe trouxe a consolação de recomeçar o santo sacrifício diário. Era o ardor do espírito a triunfar sobre a debilidade do corpo. Terminado o santo sacrifício, não se mantinha em pé. Deitado ou sentado, passava os dias na cela, transformada em verdadeira escola de virtude. As mais insígnes personalidades, principalmente sacerdotes, vinham visitá-lo. O santo a todos inflamava no amor a Jesus crucificado, terminando por recomendar-lhes a meditação assídua na sagrada paixão do Redentor. Esse assunto fazia-lhe olvidar as dores que o atormentavam. A voz, quase imperceptível, tomava então entonações prodigiosas. Os alunos da propaganda ficaram tristes ao saber que não podiam ser recebidos por estar o santo muito mal. Paulo, informado pelo enfermeiro, mandou-os entrar. Ao ver aqueles jovens, destinados a derramar pela fé o suor e quiçá o próprio sangue, reanimou-se e, com o rosto inflamado e voz sonora, como nos mais belos dias de seu apostolado, pôs-se a exaltar a sublimidade da vocação a que foram chamados. Os jovens levitas, comovidos, retiram-se dispostos a todos os sacrifícios pela salvação das pessoas. O enfermo consagrava à meditação de Jesus crucificado o tempo que passava a sós em sua cela. A alma, em efusões de afeto, desabava-se em ejaculatórias verdadeiros dardos de amor. Quando as dores eram mais violentas, os colóquios com Jesus crucificado tomavam inflexões de inefável ternura. Respondia aos que dele se compadeciam, abre aspas, é tão grande a felicidade que nos está preparada,
que devemos considerar um nada os nossos sofrimentos. Fecha aspas. Estava-lhe sempre nos lábios o cântico dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor. Bem como este canto de louvor. Bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, virtude e fortaleza a nosso Deus nos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículo 13. Por vezes, parecia que Deus o abandonara, desaparecendo-lhe os raios da luz celeste. Exclamava então resignado, abre aspas, tratai-me como vos aprover, ó meu Deus, jamais deixarei de amar-vos. Fecha aspas. Comovedora era a sua humildade. Obrigado por um de seus religiosos a repetir a célebre oração de São Martinho, abre aspas, Senhor, se sou necessário a vosso povo, não recuso o trabalho, fecha aspas. Sobressaltado de terror, como na presença de grave tentação, exclamou, abre aspas, o quê? Eu necessário? Eu necessário? Jesus é necessário. Só Jesus é necessário. Fecha aspas. Acrescentando ainda, abre aspas, se me julgasse tal, crer-me-ia um condenado. Fecha aspas. Não somente se cria inútil, mas também peso a seus filhos, repetindo às vezes ao enfermeiro. Abre aspas. Oh, como sou pesado para a comunidade. Como sinto ver-vos ocupados sempre com minha pobre pessoa. Chamai-me o superior do hospital vizinho. Vou pedir-lhe para que me receba entre os pobres enfermos. Fecha aspas. Respondeu-lhe o enfermeiro que, ao invés de peso à comunidade, era consolação a todos, e todos chorariam inconsoláveis a sua morte. Repetiu o santo, abre aspas, vossa grande caridade é que me suporta, porque apenas mereço ser abandonado como uma besta. Sou mais perverso que os próprios bandidos. Fecha aspas. Voltando-se em seguida para o crucifixo, batia no peito, dirigindo-lhe palavras de grande humildade. O enfermeiro chorava ao ouvi-lo. O santo enfermo tomou-lhe a mão e acrescentou, abre aspas, meu querido irmão, quanto lhe sou obrigado. Fecha aspas. O mais leve trabalho que lhe prestassem, aceitava-o todo humilhado a título de esmola. Não cessava de elogiar a caridade dos religiosos, repetindo sempre, abre aspas, que Deus lhe recompense a caridade, meu querido irmão. Fecha aspas. Pedia perdão de supostas faltas de caridade. Amante da santa pobreza, suplicava que nada gastassem com sua pessoa. Queria morrer como vivera, despojado de tudo. Aborrecia-se com qualquer coisa que parecesse delicadeza. O cardeal Colonna, comovido ante a pobreza de sua cama, enviou-lhe ótima coberta de lã. Paulo não se resolvia a usá-la. Permitia apenas, para não desgostar a sua emerentíssima, que os enfermeiros a estendessem sobre a cama toda vez que o cardeal o visitava. Mas era possível vê-lo durante a visita, envergonhado e receoso, como ladrão surpreendido em flagrante. Terminada a visita, ordenava que a retirassem do leito. Nosso santo transformava sua enfermidade em eloquente pregação para os outros e tesouro de mérito para si. Clemente XIV, os jesuítas e Paulo. No dia 31 de julho de 1773, duas grandes vítimas se imolaram simultaneamente ao Deus do Calvário. Clemente XIV e a Companhia de Jesus. Desse acontecimento memorável,
que a verdade histórica já esclareceu com suas luzes, consignaremos apenas o que se refere ao nosso assunto. Havia 3 anos, Paulo da Cruz, idoso e gravemente enfermo, não põe os pés fora da residência do Santo Crucifixo. O incidente causou-lhe grande golpe ao coração, pois amava e venerava a companhia de Jesus, sendo outrosim amado e venerado pela companhia. Aqui tem uma nota. Aqui se trata da supressão da ordem da Companhia de Jesus, né? O fato histórico, né? Então aqui tem uma nota. Diz o padre João Maria de Santo Inácio, nos anais manuscritos da nossa congregação, abre aspas, na tarde de 16 de agosto, cerca de 1 hora após o anoitecer, deu-se a supressão da Companhia de Jesus. Esta funesta nova foi ouvida com grande consternação pelo nosso padre, o qual, todavia, adorou os secretos e imprescrutáveis desígnios de Deus. Nos 3 anos em que se tratou do assunto da referida supressão, esteve ele cravado em seu leito. Quando já tudo estava concluído, começou a se levantar. Fecha aspas aqui, para os anais, né, manuscritos da congregação dos passionistas. Essa amizade entre São Paulo e a companhia, né, vemos-la consignada em bela inscrição greco-latina, feita pelo padre Lagomarsini, professor do Colégio Romano, no frontispício de vários livros ofertados ao nosso santo. Aqui aqui é só uma nota dizendo que isso aqui é um trecho de uma informação que consta numa carta, né? Temos ainda uma memória escrita do padre João Maria de Santo Inácio, último confidente do padre Paulo e seu confessor. O padre João afirma que, a respeito da supressão da companhia, tão benemérita da igreja, Paulo não tomou parte alguma, nem deu jamais um conselho, o que, aliás, não lhe foi pedido. Aqui tem uma outra nota. Citemos suas palavras textuais. Do padre João, que foi o confessor, né, do padre, último confessor. A fim de que as más línguas não acusassem a esse servo de Deus que, se tivesse sido o conselheiro do Papa nesse assunto da supressão, Nosso Senhor o deteve num leito. Então, ele era muito amigo do Clemente XIV, né? Nosso Senhor o deteve num leito. Só agora está novamente são. Antes que adoecesse, ao irmos à audiência, jamais o Santo Padre nos pediu qualquer conselho a esse respeito. Então, como o padre Paulo era muito próximo, né, de Clemente XIV, podia-se dar a impressão de que o padre Paulo o tivesse aconselhado, né? Se fizemos menção deste drama, cujo desenlace foi dos mais funestos, foi unicamente para referir célebre profecia do nosso santo, prova do grande afeto que ele nutria pela Companhia de Jesus. Em 1767, sendo o sumo pontífice Clemente XIII, o santo recebeu uma carta do padre Luiz Reale, jesuíta, em que ele relatava as tremendas perseguições suscitadas contra a companhia. Em resposta, assim se expressava o servo de Deus. Então, em resposta, né, ao jesuíta, né, que eu tinha escrito. Quanto às extremas angústias a que se vê sujeita essa ilustre companhia, tenho a dizer-lhe que me afligem profundamente. Só em pensar em tantas calamidades faz-me gemer e chorar. Quantos inocentes e pobres religiosos, furiosamente perseguidos, os demônios a triunfar, diminuída a glória de Deus, inúmeras pessoas condenadas, porque violentamente privadas do amparo espiritual proporcionada pelo ministério dos jesuítas em todas as partes do mundo.
À vista de tal espetáculo, entrego-me a orações especiais. Espero que, após tantas tempestades, o, abre aspas, Deus que dá a morte e vida, que mortificate et vivificate, fecha aspas, saberá ressuscitar a seu tempo essa companhia, com maior esplendor e glória. Essa foi sempre e continua a ser a minha opinião. Aqui tem uma nota, depois desse trecho dessa carta, que diz o seguinte: citamos, diz o padre de Ravignan, essa bela carta e nos comprazemos de citar outros depoimentos não menos explícitos desse grande servo de Deus em favor da companhia, por ele amada e estimada até o fim de seus dias. Isto é fato que não padece dúvida. Eventos confirmaram-lhe a previsão, que somente por luz profética, muito frequentemente em Paulo da Cruz, poderia ter escrito. Aqui a respeito da ressuscitação da regra, né? Quer dizer, da companhia, né? Ou seja, ela ia morrer mesmo, né? Estão anunciadas claramente a morte e ressurreição da companhia de Jesus. Na época em que o santo escrevia estas coisas, ninguém poderia prevê-las, muito menos vaticiná-las com tanta certeza. A primeira parte da profecia realizou-se 6 anos depois, e a segunda, 47 anos, quando a companhia, ao sopro de Deus, reergueu-se da ruína, rejuvenescida e fortificada pelas perseguições. Quando, portanto, desabou a tempestade, continuava o nosso santo retido no leito por grave doença. No outono, experimentou alguma melhora, conseguindo andar, apoiado num bastão. Sua primeira visita, como era justo, foi ao Santo Padre, que acabara de regressar de Castel Gandolfo. Alegrou-se sobremaneira o Papa ao rever o velho amigo, após longa ausência, motivada pelo estado de saúde de Paulo. Mais afetuosa do que nunca foi a recepção. O Santo Padre terminara a missa em sua capela doméstica e, ao retirar-se aos aposentos particulares, levou consigo Paulo, fazendo-o sentar-se a seu lado e obrigando-o a tomar parte em sua colação. Paulo, com profundo sentimento de respeito e gratidão, disse a Clemente XIV, abre aspas, Santo Padre, se ainda não morri, devo a vossa santidade. Tive grande confiança na ordem que vossa santidade me deu e nosso Senhor ouviu. Fecha aspas. O Papa agradeceu a divina bondade, contente por saber, da boca do servo de Deus, a maneira maravilhosa como recuperara a saúde. Fazendo sinal ao companheiro do santo para que passasse a outra sala, continuaram em longa e secreta conferência. Não fosse dia de audiência, a palestra ter-se-ia prolongado por mais tempo. Aqui tem uma nota dizendo assim, em 30 de outubro de 1773, dizia o santo, escrevendo ao Papa que esperava, dentro de poucos dias, ir à audiência. Esse seu desejo, porém, só se realizou em 31 de dezembro. Aqui a informação da data, né, da audiência. Doação do retiro dos santos João e Paulo. O Papa não se esquecia da promessa feita ao servo de Deus de doar à congregação um convento e uma igreja em Roma. Estava novamente de partida para Castel Gandolfo, quando recebeu a visita do procurador-geral, que, em nome de Paulo, fora apresentar-lhe os votos de feliz veraneio. As férias do Papa, né, em Castel Gandolfo. Até hoje é assim, né? No decurso da audiência, Sua Santidade perguntou
perguntou-lhe se de fato o padre Paulo tivera um irmão chamado João, fiel companheiro de sua vida religiosa. Como recebesse resposta afirmativa, replicou: Ioannes et Paulus. E calou-se. De volta a Roma, transferiu os lazaristas encarregados de pregarem retiros espirituais aos ordinandos ao noviciado de Santo André, no Monte Cavallo, lugar mais concetâneo com suas incumbências. E no dia 6 de dezembro, no mesmo ano de 1773, entregava aos passionistas a Basílica e o convento dos Santos João e Paulo. Santos João e Paulo, mártires, né? 30 anos antes, 1743, Paulo e Tomás Struzieri, que já conhecemos, dirigiram-se à Basílica de São João de Latrão. Ao entrarem na Praça dos Santos João e Paulo, no Monte Célio, o servo de Deus deteve-se de repente e, voltando-se para Struzieri, perguntou-lhe: que igreja é essa? Quem habita este convento? Depois da resposta, do companheiro replicou: ó Deus, minha casa, esta casa é minha. Aqui devo morrer. Struzieri percebeu que o santo estava extático, mas não compreendeu então o significado de suas palavras. Quando à noite regressou à casa, interrogou o padre Francisco Casalini, seu amigo, a que poderia ter aludido o padre Paulo com aquelas palavras enigmáticas. Este, após várias conjecturas, concluiu que provavelmente Paulo predissera a união dos passionistas com os padres da missão. Casalini assim julgava, levando em consideração as grandes dificuldades que se opunham ao estabelecimento do novo instituto. Com a entrega do convento aos servos de Deus, e ainda mais quando, depois de sua morte, lhe depositaram os despojos na basílica, reconheceram o significado daquelas palavras. Apesar da revelação, jamais o santo deu um passo para obter aquela casa. Jamais falou a respeito com o Santo Padre. Nem sequer quando sua santidade lhe prometia um retiro em Roma. Eis os agradecimentos do santo. Aqui é o trecho de uma carta, né? Regozijo-me diante de Deus por ter vossa santidade fundado na metrópole do mundo uma casa em que se há de pensar continuamente na sagrada paixão de Nosso Senhor. Essa fundação será, perante toda a Igreja, monumento da piedade e do zelo com que vossa santidade propagou a devoção à sagrada paixão de Jesus Cristo, a fim de que todos a pratiquem até a consumação dos séculos. Promete, apesar dos achaques, esforçar-se por celebrar diariamente a Santa Missa. E acrescenta: além dos votos que dia e noite dirijo ao Altíssimo por vossa santidade, faço também no santo altar, e isto parece-me com mais eficácia. No momento em que deixo cair a santa partícula no cálice, deposito o piedosíssimo coração de vossa santidade no precioso sangue do Redentor. Desejo que ele se embeba bem nesse sangue divino, a fim de produzir muitíssimos frutos de vida eterna entre os fiéis de Jesus Cristo. Sinto-me animado, mais do que nunca, da maior confiança, e consola-me imensamente o coração saber que o, abre aspas, Altíssimo cobrirá a vossa santidade com seu soberano amparo e que a Santíssima Virgem tê-lo-á encerrado e bem guardado em seu puríssimo coração. Fecha aspas. Como são comovedoras
estas últimas palavras. Veremos como foram ouvidas as contínuas e fervorosas preces de Paulo em prol de, abre aspas, um Papa manso e afável por natureza, fecha aspas, no sentir de todos. Papa a quem cruéis perseguições precipitaram logo no sepulcro. Mas o céu, abre aspas, cobrirá de proteção excepcional na suprema agonia. Deixa eu ler só o último item aqui do capítulo para a gente terminar. Não parar no meio, né? Novo retiro. Paulo vai trasladar a pequena comunidade do Santo Sacrifício para a Basílica dos Santos João e Paulo. O cardeal Bosch, titular do templo, feliz por receber a um santo, acolhê-lo-á com toda a solenidade. No dia 10 do mesmo mês, enviou a Santo Sacrifício 2 de seus mais belos carros, com empregados trajados de rica libré e com ordem de obrigarem a Paulo a aceitar toda aquela suntuosidade. O humilde servo de Deus não podia resolver-se a isso. Teve, no entanto, que obedecer. Durante o trajeto, choravam, louvando e agradecendo a Deus, ele e seus filhos. A augusta basílica inspira profundo respeito, pois ali se pisa terra embebida do sangue dos mártires. O primeiro ato do santo ancião, assim que pôs os pés naquele santuário, foi um cântico de reconhecimento e de amor. Prostou-se ante o altar do Santíssimo, adorou o Deus da Eucaristia com as mais doces efusões de sua alma, venerou as relíquias dos santos mártires e deu princípio àquele cântico eterno a que respondem os concertos dos anjos. A vetusta basílica, tabor de sua imortal transfiguração, é consagrada aos santos mártires João e Paulo, 2 irmãos, oficiais da corte de Constância, filha do grande Constantino. Em vão persuadia-lhes Juliano Apóstata a que renunciasse à fé a Cristo. O infeliz traidor fê-los degolar secretamente na mesma casa dos heróis. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: no ano de 1887, graças ao entusiasmo e assíduo trabalho do padre Germano de Santo Stanislau, passionista, arqueólogo insigne, descobriu-se sobre a atual basílica a Casa dos Santos João e Paulo. Todas as dependências são decoradas com ricos afrescos do século IV da era cristã, de grande valor artístico, apreciadíssimo pelos sábios contemporâneos. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, nos deparamos com a feliz mudança das ideias e dos costumes pagãos para os costumes e ideais cristãos. Quem desejar mais pormenores desse santo lugar, consulte a magnífica obra escrita pelo sábio arqueólogo Padre Germano, intitulada La Casa Celimontana del Martirio Giovanni e Paolo. No século IV, São Pamáquio, senador romano, da família dos Gracos e dos Cipiões, transformou a casa em igreja, fundando, contíguo ao templo, um mosteiro sob as regras de São Pacômio. Morta sua esposa Paulina, filha de Santa Paula, para lá se retirou. O senador tornou-se humilde monge. Após uma vida de grande perfeição, foi seu corpo depositado ao lado da sepultura dos santos mártires. A basílica, onde São Gregório pronunciou uma de suas homilias, é grande, bela, possui 3 naves, enriquecidas de pavimento de mosaico, de pinturas de
pomarâncio, de colunas de granito, de leões de pórfiro, de monumentos funerários de mármore branco, onde dormem, na comunhão dos santos, diversos cardeais, bispos, sacerdotes e outras ilustres personalidades. As relíquias dos santos João e Paulo jazem debaixo do altar-mor em rico sarcófago de pórfiro. À esquerda da capela-mor, nas grandes solenidades do centenário do nosso Instituto e na canonização do fundador, vimos inúmeros peregrinos de todas as partes do mundo, de todas as condições sociais, do humilde aldeão e da ingênua mulher dos campos romanos, das marcas da Úmbria e de Nápoles, as nobres senhoras e cavalheiros, sacerdotes, bispos e cardeais, todos prostrados ante as preciosas relíquias de um pobre religioso, vistas através do vidro, debaixo do altar, com o santo hábito da paixão, a cruz de missionário no peito, o livro das regras na mão. Invocavam a São Paulo da Cruz. Como estávamos alegres ao encontrar ali, especialmente, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, os nossos cardeais da França. Vários deles, com comovente benevolência, desejavam para suas dioceses os filhos de São Paulo da Cruz. O convento tem um ar majestoso que se harmoniza admiravelmente com a oração e o silêncio. A comunidade é numerosa. Uma das alas do edifício destina-se aos exercitantes, sacerdotes ou leigos, que em todas as épocas do ano para lá se encaminham, em grande número, para o retiro espiritual. Além do jardim, bastante espaçoso, há um antigo vivarium, ou vasta caverna aberta na rocha, onde permaneciam os animais bravios, destinados a combates, no anfiteatro e a arena do Coliseu, toda semeada de galerias subterrâneas. Sob essas grutas formidáveis, diz piedoso peregrino, achavam-se as prisões destinadas aos cristãos e aos facínoras, cujos suplícios e morte serviam de diversão ao povo romano. Nada conheço de mais pavoroso que o aspecto daqueles lugares, visto à luz da tocha do Cicerone que nos dirigia. E nos aumenta o horror ao pensarmos nas atrocidades assinaladas nos últimos dias do paganismo. E semelhante civilização encontrou e ainda encontra apologistas e admiradores. Do jardim descortina-se um dos mais formosos e, ao mesmo tempo, dos mais santos panoramas do mundo. Ali bem perto, o Coliseu, o Fórum, o Capitólio e inúmeras basílicas com suas resplandecentes cúpulas, dominadas soberanamente pela Basílica de São Pedro. Numa palavra, Roma toda está à nossa vista. Mais além, os campos romanos, que já descrevemos do alto de Monte Cave, onde o nosso convento aparece de improviso, como floco de neve perdido no azul dos céus. Então, termina aqui o capítulo, né, com, digamos assim, a conquista, né, de Paulo, né? É como se Paulo da Cruz tivesse conquistado de fato agora Roma, né? Com uma casa digna, né, das aspirações e da santidade dele, né? Agora essa casa em Roma é digna deles, né? Enfim, a Basílica de São João e São Paulo, né? Mártires. E isso mostra, né, obviamente,
a relação entre Clemente XIV e São Paulo da Cruz, né? Quase que a devoção do Papa ao santo, né? E que bom que ele teve, São Paulo, né? Teve ainda em vida essa alegria, né? De ver a sua casa em Roma, né? A casa dos passionistas, né? A casa de Jesus crucificado em Roma, né? E esse capítulo, como ele passa muito rapidamente, né? Porque também o São Paulo da Cruz não teve nenhuma influência, né? Nos acontecimentos com os jesuítas, né? E é curioso que o biógrafo aqui, ele se esforça de certa forma, né, em separar, né, esse momento da vida do Padre Paulo e de Clemente XIV, né, e de certa forma alude ao fato de que no decorrer do processo de supressão dos jesuítas, né, Deus colocou Paulo na cama, né, e sem contato com o Papa, né? Porque esses contatos frequentes de São Paulo da Cruz com Clemente XIV poderia tê-lo feito se envolver, né, nesse processo, né? Então, o biógrafo, inclusive, alude ao fato de que Deus tirou o Paulo dessa confusão, né? Enfim, desse terrível acontecimento, né? No pontificado de Clemente XIV, né? Visto de longe, né? Esse foi, digamos assim, a razão, a causa próxima, né, da Revolução Francesa, né? Podemos dizer assim. É assim que coloca o assunto o nosso grande Sidney Silveira, né? Causa próxima da Revolução Francesa mostra que nessa época, né, para ter havido essa supressão, né, o mundo já contava com o domínio supremo do demônio, né? Porque essa conjuração foi internacional, né? E foram muitos países, né? Muita articulação, muita fofoca palaciana, né? Muitas mentiras, né? Muitos documentos falsos que forjaram contra os religiosos da companhia, né, de Jesus. Então, essa conjuração internacional já mostra que já havia no mundo, né, uma articulação bem adiantada, né, contra a Igreja Católica, né? Então, então 1773, né, nós estamos aqui há 16 anos, né, da Revolução Francesa. Então, essa supressão foi de fato uma causa, né, próxima da Revolução, né? E felizmente, né, Deus fez com que São Paulo da Cruz, embora muito amigo de Clemente XIV, né, fosse poupado, né, enfim, de ter tido contato com o Papa, né, enquanto ele estava resolvendo essa situação, né? A história tá aí, a gente
sabe as articulações, né? Eu já tinha dito para muitas vezes aqui, né? Tem um livrinho de de um jesuíta brasileiro muito bom que vocês devem ler, quem se interessar por isso, é do Padre João Batista Akemaia, eu não sei como é que fala isso, Akemaia, Rafemaia, publicado pelo Centro Dom Bosco. Esse livrinho aqui é extraordinário, é uma história bem completa, embora o livro seja pequenininho, mas é bastante completa enfim, do conluio internacional e das fofocas palestinas, das mentiras, etc., que se fizeram contra os jesuítas, né? E a liderança foi disso tudo, né? Liderança internacional, inclusive, foi do miserável Marquês de Pombal, né? Então, é bom, enfim, Clemente XIV, infelizmente, foi o Papa que aprovou, né, a supressão, infelizmente. Mas, por outro lado, né, o capítulo nos descortina, né, os últimos anos do nosso santo, as suas doenças, né, como ele padecia das doenças, né, qual era o comportamento dele na doença, né, e mais uma vez nos mostrando, né, aspectos da santidade, né, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos, né, certo? Então, eu queria agora ver se há comentários ou observações sobre a leitura de hoje. Professor, interessante que, coincidentemente, o senhor ontem compartilhou, né, que a Candace Owens liberou o acesso à entrevista que ela fez, né, ao E. Michael Jones. E o primeiro capítulo dele, do livro Libido Dominante dele, fala justamente, começa assim, falando a respeito da supressão da Ordem dos Jesuítas pelo Papa Clemente XIV. E lá fala que por pressão dos Bourbons e dos maçons. Tá na mesma, né? Então... Pois é. Os Bourbons, quando eles conseguiram o apoio da França, né? Esse conluio internacional conseguiu o apoio da França e acabou, né? Aí não tem mais jeito. O que mostra como a França era poderosa, né? E iluminista. Pois é, e como que ela caiu, né? E caiu de um jeito que agora parece que não vai ter. O abismo não tem fundo, né? Se a gente olha para a França hoje, né? O abismo não tem fundo. Então, foi o último bastião e se ela resistisse, talvez não houvesse a supressão e talvez não houvesse a revolução, mas na França tinha enfim, aquele imperador, né? Aquele banana daquele imperador. E, enfim, Luís XVI, Luís XVI, que já tinha sangue iluminista correndo nas veias, né? Pela educação que ele teve, enfim. Não conseguiu resistir, depois perdeu o pescocinho, né? É o proto-feminista, professor. Aquilo ali. Aquele paizinho moderno, assim, que falando com os filhos, cheio de... Pacifista. Né? Ele era, não quero derramar sangue francês.
Derramou os Não borbotões. derramou pouco. Derramou muito pouco, não, né? Igual o Dom Pedro II também tem uma dessa, né? Tem, a mesma coisa. Não quer derramar sangue É a brasileiro. mesma coisa. Aí escravizou, né? Daí para frente começou a escravidão pesada mesmo, todo o povo, a degeneração cultural, moral, religiosa, exploração escravocrata mesmo, física do trabalho das pessoas, tributação, corrupção, roubo, É a tudo. mesma bananice do Luís XVI, foi do Pedro II. Exatamente, bananice, você falou tudo. Por isso que nós viramos hoje um bananal. É um bananal. Nós viramos de brasileiros a bananeiros, né? É, isso mesmo. Já que eles muitas vezes davam os nomes das terras, né, pelo menos os portugueses, baseado naquilo que se encontrava muito naquela terra, né? Terra dos papagaios, terra do Costa de Marfim, aí virou o país Costa de Marfim. A terra do pau-brasil, que virou Brasil, que deveria ter sido terra de Santa Cruz, né? Mas aí fizeram um lobby lá e acabaram chamando aqui do Estado do Brasil, depois do Principado do Brasil e etc. Né? E falando em Portugal mesmo, às vezes eu fico assim pensando, eu não tenho tempo de me aprofundar nisso, nem às vezes acesso a uma literatura que eu possa verificar isso também. Mas, assim, o iluminismo também em Portugal, ali com realmente Marquês de Pombal, avançou demais também, né? Demais. Muito, pelo que a gente vê, assim, dos absurdos, né? Um rei completamente degenerado, entregue lá a casos extraconjugais, mexendo com mulher casada, tentando, partindo para a pedofilia, tentando pegar criancinhas de 12 anos como amante. E não foi à toa que teve aquele terremoto lá em Lisboa que arrasou parte da cidade, né? Que o nosso ouro ajudou a reconstruir, né? É sempre o problema de Sodoma e Gomorra, né? Não tem. Começa por aí. Não tem. Homossexualidade, devassidão sexual é o problema de antiquíssimo, de Sodoma e Gomorra. Isso. Por isso Deus fez aquilo com a cidade, né? As duas. Exato. Já sabe como é que Deus funciona, né? Então é a mesma coisa hoje, né? Com a perdição completa que o mundo tá. É o mesmo defeito, o mesmo pecado. Pecado contra a natureza, né? Exato. Aqui no Brasil, então, isso assim tá uma coisa tanto desse lado contra a natureza, quanto também os outros, né? A gente vê aí, igual fiquei sabendo de casos de simplesmente uma menina de 12 anos que resolveu morar com um namorado de quase 30, né? E ninguém conseguiu tirar a menina de lá e tal. Aí o cara morreu e a moça tem hoje 18 anos, 2 filhos, um de 4 e outro de 2. Aí você fica pensando, assim, meu Deus. Então, assim, não tem família, não tem pai, não tem mãe. Se levar, a segunda moça que contou isso, o caso para a polícia, simplesmente eles lavam as mãos quando elas deveria ter feito algo, né? Envolvido aí as devidas autoridades, mas ninguém faz nada, a não ser que beneficie o próprio bolso, a própria carreira, né? Isso aí dá trabalho, isso é muita população, né? Aí você é pobre, se dane, se vire, né? Então a gente vê cada coisa horrorosa. E o iluminismo lá em Portugal, a gente descobriu aqui pela própria Conferência Mineira, a maçonaria infiltrada meio de vários figurões aí, né? Da elite política, de funcionários públicos, Não, aqui no Brasil a ricas, maçonaria está toda envolvida no Império, né? A igreja, né? Toda infiltrada. Desde o Pedro I, né? Uhum. O Pedro I tem o avental de maçom do Pedro I, né? Tem. É Diz que ele criou preservado. uma maçonaria para si. Ele é preservado. É preservado esse avental. Pois é, olha que coisa maravilhosa. Então, assim, isso aí, enfim. Aqui, eles se focalizaram no Brasil, né? Para acabar com o Império, né? Demorou muito tempo até para acabar, né? Bastante, né? Teria resistido ainda mais um pouco. Eu não creio que teria resistido para sempre, claro, mas teria resolvido um pouquinho mais se o Conde dele tivesse dado um golpe lá. É assim? Então, o senhor tá deposto, eu assumo o comando aqui. Bombardeia esse pessoal aqui. É bom, é cheio de banana nessa história. É bananice pura. Bananice pura. É maldita obediência.
pacifismo, não quero É, derramar sangue e tal, né? Essa coisa de não quer derramar sangue, né? Se a gente uhum. imaginasse, se Nosso Senhor fizesse isso, né? Como é que Nem ia pra nós cruz, né? estaríamos salvos? Se ele não Uhum. quisesse derramar sangue. Exatamente, né? É, é. E outro ponto interessante, aí você até comentou, né, do São Paulo da Cruz diante da doença aí, o estado meditativo, orante dele, prega praticamente uma penitência aí, né, durante a enfermidade, que é uma atitude que a gente tem que se lembrar também quando a gente estiver acidentado, doente, tiver algum outro revés na vida, né? Ah, Deus deu, Deus certamente, tomou, né? bendito seja o nome de Deus, né? É, é. E muitas vezes até quem está passando por aquilo, parece que Deus dá realmente uma graça, assim, que faz lembrar aquela graça que lhe dá aos mártires, né, de suportar aquele sofrimento, às vezes com um ânimo melhor do que as pessoas que estão ao redor É ao dela, né? redor, é. É impressionante isso. Isso é Eu sempre impressionante. observo isso assim, E o gente, as pessoas doente estão tem ao que redor. consolar os saudáveis, né? É o É, doente que tem que consolar os saudáveis. isso, é isso que eu ia dizer. Eles muitas vezes, ele vai, não, meu filho, fica assim, não, calma, É, né? Impressionante. Então a gente vê assim exatamente esses pequenos martírios, essas pequenas cruzes, né? Não é daquela intensidade que foi com o martírio de próprio Nosso Senhor, dos outros mártires que morreram aí, né, trucidados, como hoje se comemora o dia, né, de uns deles. Mas a gente tem que ter essa atitude do mártir, né? De dar o verdadeiro martírio significa testemunho, dar testemunho, é. né? A gente A palavra grega é de testemunho. é testemunho, né? E outro dia eu tava folheando aqui, tava arrumando os negócios na estante aqui, peguei ainda um livrinho do Sermões Quaresmais, estava até vendendo lá na livraria do laboratório. Comprei um tempo e tal. Eu dei uma folhadinha nele assim, o padre Antônio Vieira era muito erudito, falava muito bem. Mas apesar de assim de eu gostar mais do estilo mais antigo ainda do que o dele, mas ele tem abrir a página justamente num lugar que falava assim: toda vez que o homem peca mortalmente, ele vende sua alma ao diabo, como Judas vendeu Nosso Senhor, Nosso né? Senhor. Então, na hora que a gente vê ali na missa ali, o padre subindo, o altar beijando ali, é o beijo de Judas, a gente tem que se lembrar disso também, né? É. Por isso que os, os, os místicos, né? O próprio São Maurício não, Leonardo de Porto Maurício, digo, ele falava isso também, né? As partes da missa que você tem que meditar, a primeira parte ali é parte de meditar sobre o arrependimento, sobre os pecados, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado. Opa, obrigado a você, Márcio. Obrigado, Ana Paula. Eu acho que o nosso software ainda vai dar algum tempo aí para, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.